pessoal! No podcast de hoje discutiremos sobre angina pectoris, focando nos antianginosos. Nossas convidadas hoje é Lara, especialista em cardiologia, Larissa, pós-graduada em urgência e emergência, e Brenda, profissional da UBSF Jardim das Palmeiras 2. Elas vão abordar os mecanismos de ações, indicações, interações e efeitos adversos dos principais antianginosos. Olá pessoal, para dar início ao nosso podcast, eu vou trazer para vocês os fundamentos da angina e a necessidade de tratamento. Então, a angina ela é um quadro de dor ou desconforto na região torácica que pode irradiar para as regiões próximas. Normalmente, ela é causada pela diminuição do suprimento de oxigênio do miocárdio, que é ocasionado pela obstrução em alguma das artérias coronarianas devido a uma placa de ateroma. Esse quadro pode se manifestar de três formas. Nós temos a angina estável, que é decorrente de um esforço físico ou estresse emocional, a angina vasoespática, que ocorre no repouso devido a um espasmo coronariano, e a angina instável, que requerem um alerta, podendo indicar um risco aumentado para o infarto. O tratamento dessas anginas envolve várias abordagens, desde mudanças comportamentais, uso de medicamentos e até intervenções cirúrgicas. Os principais antianginosos que nós temos, então, para poder tratar são os nitratos. O seu mecanismo de ação envolve a conversão dos nitratos orgânicos em óxido nítrico e este, por sua vez, ativa a via guanilato ciclase, aumentando o GMPC. Isso leva à desfosforilação das cadeias leves de miosina e, por fim, o relaxamento do músculo liso. Farmacocineticamente falando, os nitratos orgânicos vão ter preferência pelos grandes vasos de capacitância, diminuindo então a pré-carga cardíaca, reduzindo o trabalho cardíaco. Além disso, eles também fazem a vasodilatação coronariana, aumentando a oferta de sangue para o miocárdio. O início de ação varia de acordo com o tipo de nitrato. A nitroglicerina, por exemplo, ela é usada em casos de emergência na forma sublingual, porque ela tem o início de ação imediato, em 1 minuto. Já o mononitrato de isosorbida, ele tem o seu efeito em 30 minutos e é um fármaco de longa duração, porque ele tem maior estabilidade diante do metabolismo hepático, já que, ao sofrer uma desnitrificação em 2 mononitratos, ambos têm aí atividades antianginosas. Dentre os efeitos adversos mais comuns estão a cefaleia e, em casos de altas dosagens, nós temos também hipotensão postural, rubor facial e taquicardíaca. Também vale destacar que eles podem rapidamente ocorrer uma tolerância a esses fármacos, e para que isso seja evitado, deve-se estabelecer um intervalo de 10 a 12 horas, em geral à noite, pois a demanda no coração é pequena. Bom, pessoal, dando continuidade aos antianginosos, eu vou trazer aqui os beta-bloqueadores, como o propanolol e o atenolol. Eles vão atuar bloqueando os receptores beta-1 adrenérgicos, que resultam na diminuição da demanda de oxigênio, da contratilidade, frequência e débito cardíaco, bem como da pressão arterial. E aí eles auxiliam nos casos de angina ao reduzir a periodicidade e a gravidade dos episódios. É interessante frisar aqui que o propanolol, por ele não ser seletivo, ele deve ser evitado em pacientes asmáticos e com bradicardia grave, bem como eles não podem ser retirados de forma abrupta para evitar angina de rebote. Para finalizar sobre os antianginosos, eu vou falar agora sobre os bloqueadores de canais de cálcio, e eles vão ter a sua ação bloqueando o influxo de cálcio durante o processo isquêmico, impedindo que as enzimas que atuam nesse processo esgotem os estoques de energia e, por fim, protegendo as células cardíacas. Também, eles vão reduzir o tônus dos músculos lisos e a resistência vascular, diminuindo a pós-carga cardíaca. E aí, dentre os fármacos existentes, o verapamil ele vai atuar principalmente no miocárdio. A nifedipina e a lodipina, elas vão exercer efeito maior nos músculos lisos dos vasos periféricos. E, por fim, o diltiazem, ele vai ter uma ação retardando a condução atrioventricular ao diminuir a velocidade de disparos do nó do sino atrial. Dando continuidade ao tema, é importante frisar e alertar sobre as interações farmacológicas, pois, por exemplo, o risco de taquicardia reflexa quando há combinação dos inibidores da fosfodiesterase 5 com os nitratos. Outra situação também é da associação de bloqueadores de canais de cálcio com os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que podem causar bradicardia excessiva ou até mesmo hipotensão. Outro ponto também importante são os antibióticos e antifúngicos, como a claritromicina e o cetoconazol, pois, juntamente com os bloqueadores de canais de cálcio, eles prolongam o intervalo QT, ou seja, eles acabam aumentando o risco de arritmias, então é bem perigoso, Um ponto também que não é muito conhecido é a associação de alimentos com antioginosos, como vegetais de folhas verdes, Eles são muito ricos em nitratos, então acaba causando hipotensão. Outra situação é a dos beta-bloqueadores com substâncias, como o álcool, Que eles acabam potencializando a depressão do sistema nervoso central, fazendo que aumente o risco da hipotensão também. Também temos que tomar cuidado com o consumo excessivo do suco de toranja, viu? Pois
Ele, quando associado com bloqueadores de cálcio, eles aumentam os efeitos adversos desse fármaco. Em conclusão, então, a angina pectoris é um sintoma grave decorrente da diminuição do fluxo sanguíneo coronariano, requerendo tratamento adequado para prevenir complicações cardíacas graves, como um infarto do miocárdio. Os antianginosos, incluindo nitratos, beta-bloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio, desempenham um papel crucial no manejo dessa condição, aliviando sintomas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, é fundamental estar ciente das interações medicamentosas para evitar complicações e garantir a eficácia do tratamento. A colaboração entre profissionais de saúde como cardiologistas, especialistas em emergência e farmacêuticos é essencial para uma abordagem holística e eficaz no manejo da angina pectoris. Agradecemos a presença de todos aqui hoje, um grande abraço e até mais.